amados irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa rica e feliz oportunidade, a qual nós queremos tributar a Ele o louvor, a glória, a honra, por essa tão grande oportunidade. Queremos desta feita também agradecer as vossas orações, né? E o privilégio de estarmos, mais uma vez, como comentário, né? Trazendo um comentário em mais uma leitura diária. Amém, meus queridos? E esta semana nós temos o privilégio também de estarmos iniciando o último trimestre de 2020. A lição, uma lição que vai falar como tema central da fragilidade humana e a soberania de Deus. E tem como subtema o sofrimento e a restauração de Jó. E pela graça do nosso eterno Deus, domingo, dia 4/10, nós vamos estar estudando a primeira lição que vai abordar o tema o livro de Jó. Glória ao nome de Jesus. E a mim, como comentário do dia de sábado, que tem como tema a realidade da injustiça e da iniquidade na terra, que está com base no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59 e o versículo 4. Eu quero saudar cada amado irmão, em particular cada comentarista, ao nosso redator, né? Nosso amado e estimado irmão. Amém? Edgar Melo. Glória a Deus. A lição que vamos estar comentando na leitura diária, né, tem a verdade prática de que nos diz a seguinte expressão: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Glória ao nome de Jesus. Eu quero ler, né, para a nossa meditação, o texto, né, a citação do tema da leitura diária no sábado, que está em Isaías capítulo 59 e o versículo de número 4. Glória a Deus. Eu gostaria também, meus irmãos, nesta oportunidade, só para questão de síntese, né, a gente lê o versículo 2, o 3 e o 4. E o 4 eu vou dar essa ênfase maior, que nos diz assim: mas as vossas iniquidades, Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos, 3, estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciará a perversidade. Aí o verso 4, ou o versículo de número 4, é onde está o comentário da leitura diária do dia de sábado, né? Dia 3/10 de 2020, que diz assim: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Meus amados irmãos, com este tema, né, está o assunto que está correlacionado na nossa leitura diária para colaborar, né, com a lição do próximo domingo, que nós vamos deixar também abrindo o trimestre e também lendo a última lição, né? Digo, lendo, desculpe, lendo a primeira lição, né? Que vai estar abrindo esse último trimestre de 2020. Glória a Deus. E nós temos ainda, nesta importante lição, né? Vamos estar abordando sobre este belo livro, né? Que é um livro, como a Verdade e Prática já faz essa citação, é um livro muito importante, não só para a literatura, mas para nós, servos de Deus, como uma resposta do Todo-Poderoso aos nossos corações, né?
abordando esse tema que fala da realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Pois bem, meus amados irmãos, e quando falamos desse assunto, né, nós, é claro, podemos observar, né, termos uma percepção em todas as esferas da sociedade, não só no âmbito secular, né, na parte política, né, que infelizmente nós temos vivenciado isso nos nossos dias, né, na sociedade em um todo, né, com a questão da inversão dos valores, né, a questão é, da mudança de comportamento, né, mas também na esfera religiosa, né. Nós estamos literalmente vivenciando aqueles dias que o apóstolo Paulo se referiu ao nosso amado irmão Timóteo, quando ele disse que os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos, né? E é claro, já foi lido já foi comentado, né, como primeira lição, o primeiro tema, né, da leitura diária na segunda-feira, que toda a escritura ela é inspirada para instruir, né? E a palavra de Deus ela vem como luz em meio a tantas trevas, trazendo para nós um clarão, né, um norte, para nos ajudar a viver em tempos tão difíceis, né? Em tempo que a sociedade nunca valorizou tanto o ter quanto nos dias atuais, nos dias odiernos em que estamos vivendo, nós observamos esta verdade estampada, né, em cada segmento da sociedade. A gente não precisa nos adentrar muito na esfera política, porque a gente só vai encontrar na realidade essas coisas, infelizmente, é o cumprimento da palavra de Deus. A injustiça, né, a iniquidade, glória ao nome de Jesus. E eu me embaso muito num tema, num texto, que foi citado pelo nosso Senhor Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças, né? Quando ele fala para os seus servos, no caso, uma palavra profética para a sua igreja, quando ele diz: Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. É bem verdade que eu, como servo de Deus, é bem verdade que você, meu amado irmão, a igreja, não é, vivendo aqui como sal da terra, como luz do mundo, muitas vezes a gente se constrange diante a tanta injustiça, né? Injustiça social, né? Injustiça na parte da cultura, nos meios religiosos, mas isso tudo acontece para que se cumpra em nossa vida na íntegra, né? É a palavra de Deus. E apesar de todas as injustiças que nós podemos observar, apesar de toda a iniquidade que nós podemos constatar, também uma verdade muito forte para cada servo de Deus é que está se cumprindo na íntegra a palavra de Deus, né? E nós, como servos do Senhor Jesus, nós devemos estar apercebidos para estes sinais que têm acontecido de uma forma tão forte, tão evidente, e de maneira alguma vai deixar de acontecer porque colabora, né, para a vida de Jesus. Quanto mais a sociedade mergulha neste caos que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivenciando, né, quanto mais a sociedade desfruta esta realidade da injustiça, mais a igreja se aproxima, aleluia, das mansões celestiais, daquele dia do seu repouso e da sua glória eterna. Mas, meus queridos irmãos, esta lição também ela traz para nós, né, algo de muita importância, de muita valia em nossos dias. Nós, como servos de Deus, nós não podemos desvanecer, né? Nós, como servos de Deus, nós não podemos deixar de lado aquilo que Deus traçou para as nossas vidas. O próprio Jó, ele diz uma palavra que eu acho muito forte, né? Mas se aplica perfeitamente nesse tema, quando ele fala assim: se eu falar, a minha dor não cessa, e calando, qual será o meu contentamento? Glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Os servos do Senhor, né? Os servos de Deus que foram chamados pelo seu decreto, desfruta, vislumbra nesses últimos dias exatamente a realidade, né, de tanta injustiça na terra e de tanta iniquidade. Quando nós falamos de injustiça,
nós obviamente estamos falando de algo que acontece correlacionado à ausência da justiça, né? A gente fala da justiça como juízo, né? Da justiça como algo benéfico para os servos do Senhor, para a sociedade, e a gente vê que nesses dias nós temos visto exatamente, né, essa realidade, essa injustiça, a ausência da justiça é uma realidade, né? E também a iniquidade. Glória a Deus. O tema está no capítulo 59 de Isaías, e eu acho interessante que o profeta, o profeta messiânico, no capítulo 59, ele fala no primeiro verso, quando ele diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas no versículo 2 ele diz: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não os ouça. Então, naqueles dias já estava pré-conizado, né? Já estava acontecendo de forma evidente isso na sociedade, quando o homem de Deus profetiza tantos anos antes do próprio Cristo. E hoje nós vivenciamos isso de fato, no dia a dia, na ida ao trabalho, na volta do trabalho, na caminhada, na sociedade, nos meios sociais. A palavra de Deus se cumpre na íntegra nas nossas vidas. E eu e você, como servo de Deus, eu e você, como quem está aguardando o cumprimento aleluia, da maior de todas as promessas, que é a vinda do noivo para levar a sua igreja até as mansões celestiais, nós, muitas vezes, triste, né? Muitas vezes de cabeça baixa por conta de tanta injustiça, né? Por conta de tanta iniquidade, mas a igreja vai caminhando, amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, né? Eu me lembro de um hino que o nosso amado irmão Armando Filho, né? Ele canta, que é muito bonito, por sinal. Ele fala da letra do seu hino que diz: dos homens não tem solução, né? Não existe mais solução no homem. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando, né? Aí na letra do hino ele ainda fala que não há condição no homem para que haja uma restauração nessa nação. Aí fala dos salvadores, fala de em meio a tanto desamor, né? Só o amor de Deus tem a solução. Somente Deus, ele tem a solução para nós, para as nossas vidas, né? Somente Deus é quem pode nos dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. E a igreja está passando pelos seus instantes finais aqui na terra. Então vivenciamos no dia a dia a questão da injustiça, a questão da iniquidade na terra, né, que a iniquidade está atrelada diretamente ao pecado, né, a desobediência generalizada a Deus, e nós vivenciamos isso também nos nossos dias. Mas eu quero, meus queridos irmãos, deixar bem claro aqui, ressaltado para nós como atalaias de Deus, como servos do Senhor, que isso de fato é um cumprimento da palavra de Deus. E nós vamos estar estudando durante todo esse trimestre algo tão importante, né, que vai trazer para nós uma lição sobre uma pessoa que, em meio a todo o caos social, ele se comportou como um verdadeiro servo de Deus. A sua vida, né, o seu caráter, né, apontou para alguém que se comportou em meio a toda a adversidade com confiança em Deus. Ele disse em uma citação de um dos versículos do seu livro, que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, né? E por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Eu bem sei, né, que o meu Redentor vive. Deus está vivo, amém, meus irmãos? E ele um dia vai se levantar sobre essa terra para nos fazer justiça, para nos alegrar o coração, né? A palavra de Deus lá no tema lá das bem-aventuranças, quando ela fala de bem-aventurado é feliz, né? Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vamos
desfrutar de um período de 1000 anos de paz, de 1000 anos de justiça, de 1000 anos de refrigério, de alegria na presença do nosso Deus. Enquanto isso, a igreja vai como atalaia, né? A igreja vai como coluna e firmeza da verdade, perseverando e aguardando este glorioso dia. Que Deus continue nos abençoando, que Deus nos ajude. Meus amados irmãos, se Deus assim nos permitir, né, em um próximo comentário estaremos aqui para desfrutarmos do privilégio que é falar a palavra de Deus. Que o Senhor, pois, aplique em nossos corações cada citação, né, e cada palavra. Segue aqui o nosso abraço e o nosso pedido de oração. Né? Oreis por nós. Quando Deus assim nos der condição e oportunidade, estaremos em mais um comentário para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do seu irmão em Cristo, Jorge Araújo.